Jon Snow. A gente conhece o nome, a espada, o manto, mas quem ele é de verdade? Para entender um dos heróis mais icônicos e também mais quietos de Game of Thrones, a gente precisa ir além da batalha e mergulhar na mente dele. É exatamente isso que faremos aqui. Todo mundo conhece Jon Snow, né? O herói que nunca quis ser herói, o guerreiro estoico, sempre com aquela cara meio melancólica. Mas o que está por trás disso tudo? O que realmente move as decisões dele? A psicologia do Jon é um verdadeiro quebra-cabeça. E hoje a gente vai tentar montar as peças. Olha, o debate sobre a personalidade dele se resume a duas grandes teorias. De um lado, tem quem defenda que ele é o aventureiro moral, o tipo ISFP, guiado por valores internos super fortes. Do outro, tem a galera que aposta no protetor místico, o INFJ, que seria movido por uma grande visão para a humanidade. E a resposta para essa pergunta, bom, ela muda tudo sobre a jornada dele. Beleza, então. Vamos começar pela teoria principal, a que parece ter mais evidências. Jon Snow como um ISFP, o aventureiro. Basicamente, esse é um tipo de pessoa com valores pessoais muito profundos que se expressam não por palavras, mas por ação. Ação direta e concreta. O coração da personalidade ISFP é o que chamam de sentimento introvertido, ou FI. Pensa nisso como uma bússola moral interna que não depende de regras externas, e sim de um código de honra pessoal. Para alguém com FI dominante, ser fiel a si mesmo está acima de absolutamente tudo. E se tem uma cena que é a prova de fogo do fio do Jon, é essa. Vamos lembrar do Fosso dos Dragões. A sobrevivência de Westeros inteira depende de uma trégua. Tudo que ele precisa fazer é contar uma pequena mentira estratégica para Cersei. Mas ele simplesmente não consegue. E é exatamente aí que a gente entende tudo. A decisão é um desastre político, mas psicologicamente faz todo sentido. Mostra que, pro Jon, a autenticidade não é negociável. Mesmo com o apocalipse vindo, ele não consegue sacrificar a verdade interna dele por um ganho estratégico. A bússola moral dele é absoluta. Certo. Então, se a bússola moral FI diz para onde ir, como ele age? A resposta está na função seguinte dele, a sensação extrovertida, ou C. É ela que o conecta ao aqui e agora, ao mundo físico. E é por isso que ele é um guerreiro tão instintivo e habilidoso. E a Batalha dos Bastardos é essa função em sua forma mais pura e perigosa. No segundo em que ele vê o Rickon em perigo, todo o plano de batalha, toda a estratégia simplesmente desaparece. Ele vira por instinto, reagindo àquilo que está vendo. Isso torna um guerreiro incrível, mas sejamos honestos, um péssimo general. Ok, o caso para ISFP parece bem forte, né? Mas a história não acaba aí. Existe um contra-argumento muito popular de que o Jon é, na verdade, um INFJ. Para a gente ter a análise completa, precisamos entender por que essa teoria também faz sentido para tanta gente. A teoria INFJ diz que a motivação principal do Jon não são seus valores pessoais, e sim uma visão quase mística do futuro, um desejo de unir todo mundo para o bem maior. Nessa interpretação, aquela tristeza dele não é pessoal, mas sim o peso de alguém que consegue enxergar o perigo que está por vir. O problema é que, quando a gente compara essa teoria com o comportamento real do Jon, as coisas começam a não bater. INFJs costumam ter um carisma social para unir as pessoas. O Jon ele é o Jon. E o ponto crucial, a função mais fraca de um INFJ é justamente a sensação extrovertida. Isso simplesmente não se encaixa num dos maiores espadachins de Westeros. Isso tudo leva a gente a uma pergunta. Se a evidência contra a NFJ é tão forte, por que essa teoria é tão popular? A resposta para isso, na verdade, é a chave para desvendar toda essa confusão de personalidade. E a resposta é mais simples do que parece. É porque não estamos falando de um único Jon Snow. Nós estamos falando de dois Jons diferentes. O Jon dos livros e o Jon da série. Essa tabela deixa tudo bem claro. O Jon dos livros é muito mais calculista, ambicioso e joga o jogo da política. A gente lê os pensamentos dele e eles se alinham bem mais com o INTJ ou INFJ. A série, para simplificar, cortou toda essa complexidade. O Jon da TV virou um herói de ação puramente reativo, um ISFP clássico. Agora sim, com esse mistério resolvido, a gente pode finalmente montar o perfil psicológico completo e unificado do personagem que a gente acompanhou na tela por 8 temporadas. A verdade é que, se a gente focar só no Jon Snow da série, o quebra-cabeça se resolve de uma vez por todas. As ações dele seguem um código psicológico muito claro e consistente do começo ao fim.
E essa é a estrutura da personalidade dele. Quem dirige é a bússola moral. O copiloto é a ação física no mundo real. Lá no banco de trás, tem um pressentimento vago sobre o futuro. E jogado no porta-malas, a maior fraqueza dele: planejamento, logística e organização. E essa estrutura única explica tudo. O heroísmo dele é a combinação da moralidade com a ação. Seus fracassos como líder, a dificuldade em planejar, até mesmo aquele ato final e controverso, matar a Daenerys, é a expressão máxima de sua bússola moral: proteger a família acima de qualquer dever político. Então, no fim das contas, isso aqui não é só um rótulo. É um modelo que funciona. Um único código que torna cada ação, cada sacrifício e cada erro de Jon Snow psicologicamente compreensível, desde o juramento na muralha até a escolha terrível que ele fez na Sala do Trono de Ferro. Isso nos deixa com uma última pergunta. Sabendo que ele é governado por essa bússola moral interna e não por uma lógica estratégica, o ato final dele foi a maior prova da sua força de caráter ou a demonstração final da sua maior fraqueza como líder? A resposta, assim como o próprio Jon, é complicada. E talvez não tenha só uma certa.